Salve, rapaziada, aqui quem vos fala é Leandro Dourado e a gente vai fazer o terceiro vídeo sobre o Racionais MCs. O primeiro, quem não viu, por favor, volta aí no canal, tá aí. Quem não se inscreveu, se inscreve aí pra gente poder fazer mais vídeos sobre o Racionais. O primeiro vídeo a gente fez para os estudantes lá da Unicamp, né, que caiu o livro Sobrevivendo no Inferno, sobre o disco, né, de 97, aí a gente fez um vídeo sobre o Holocausto Urbano, que foi o primeiro disco da banda, e hoje a gente vai falar sobre o segundo disco da banda, chamado Escolha Seu Caminho. Esse disco saiu em 1992, e aí a gente vai falar algumas curiosidades, porque esse disco é um disco bem pequeno, né? Ele só tem duas músicas, a música Negro Limitado e a música Voz Ativa. E posteriormente o Brau vai até falar que ele não gosta mais desse disco, ele não cantou durante muitos anos esse disco, essas duas músicas, nem ele nem o Ed Rock. Cantou agora nos 30 anos do Racionais com banda, que ficou maravilhoso, mas os fãs mesmo que acompanham até estranhou, porque várias entrevistas ele fazendo uma autocrítica, né? Ele dizendo, irmão, um bocado de semi-analfabeto, querendo falar difícil. E realmente esse disco é um disco muito importante para a história do movimento negro, e eles receberam muita influência do Malcolm X, e a gente vai falar também um pouco sobre o Malcolm X hoje. Então, para quem não leu, recomendo aí a autobiografia de Malcolm X em parceria com Alex Haley. E infelizmente o Malcolm X não viu a finalização desse livro, ele morreu, ele foi assassinado antes. E o Brau até fala que esse livro ele leu algumas vezes e ele levou para casa de detenção lá no Carandiru, e esse livro foi, ele fala, como é que ele fala? Virou pó, né? Passando as páginas na mão de muita gente. Então a gente vai falar um pouco também, nada mais atual do que esse movimento negro que teve como grandes ícones Malcolm X e Martin Luther King Jr. na década de 60 e que tanta influência teve nos Estados Unidos e no Brasil, particularmente nesse disco que a gente vai falar agora, Escolha Seu Caminho. Importante frisar e lembrar também o filme maravilhoso do Spike Lee com Denzel Washington, ainda no começo de carreira, intitulado Malcolm X, né? E aí esse disco é um retrato real do negro que busca o conhecimento, do afro-americano que busca o conhecimento. Então não tem como falar desse disco sem falar do Malcolm X. O Malcolm X, para quem não conhece, ele nasceu Malcolm Little, e ele nasceu ali na 1925, e ele sofreu uma tragédia familiar, né? O pai desestruturado, a família desestruturada, e o pai dele vai ser levado por membros da Ku Klux Klan, e o pai dele tinha uma altivez muito grande, ele não tinha medo, falava as coisas que ele pensava, criticava a Ku Klux Klan, e ele foi levado e colocado no trilho do trem, e o trem passou por cima dele. E assim começa a grande tragédia. Quando ele tinha pouca idade, não sei, 8 anos ali por volta dali, ele perde o pai dele. E ele se vira com aquela adversidade e começa a trabalhar, engraxar sapatos, e baixa a autoestima do negro norte-americano naquela década de 30. E aí ele segue a sua vida, e ele posteriormente na adolescência ele se envolve com drogas, e aí mais à frente ele vira cafetão, usuário de drogas, arromba casas, e ele vai e cumpre, e é condenado e cumpre pena. Na prisão acontece uma coisa muito interessante, ele começa a ouvir falar do islamismo, mas aí eu vou fazer um parêntese aqui. O grande líder islâmico, o maior líder islâmico nos Estados Unidos, nessa época, década de 50, 60, é um cara chamado Elijah Muhammad.
E é uma coisa interessante que aconteceu porque ele deturpou o islamismo, né? Ele pegou alguns ensinamentos de Maomé e do sagrado Alcorão e mesclou com o problema racial norte-americano, sendo que na religião original não existia a questão racial envolvida. Então ele começa a demonizar o homem branco. Então ele traz os ensinamentos que ele aprendeu com o islamismo e coloca nesse caldeirão todo o problema e os conflitos raciais com os brancos nos Estados Unidos, né? Da opressão do homem branco para com o homem negro. E aí ele cria uma identidade nova, né? Uma outra religião, dizendo que o demônio é um homem branco e ele prega a raiva a um homem branco. E aí aquilo cai como uma luva, né, para o Malcolm X. Então tem até uma passagem interessante no filme e no livro também, que ele está na cadeia, sofrendo de abstinência de cocaína. Aí um líder islâmico que está preso também chega até ele, dá uma noz moscada para ele. E ele toma aquilo e alivia um pouco a abstenção e a falta da droga, a abstinência, né, perdão. E aí ele começa a ler o Alcorão. E aí um dos 5 mandamentos é orar, né, 5 vezes por dia, virado para Meca, de joelho, num tapetezinho ali. E aí até uma cena cômica do filme e do livro, né, quando o iniciado do islamismo pede para ele, falou assim, cara, eu tô gostando desse ensinamento, mas eu só ajoelho, até hoje eu só me ajoelhei para arrombar a fechadura de casa para entrar. Mas ele começa e tal. E aí o cara traz um conhecimento para ele. Uma cena muito interessante é quando o cara traz o dicionário para ele. E diz, olha, só usa palavrão quem tem um vocabulário pobre, chulo. Então ele transcreve o dicionário de A a Z e começa a aumentar o seu vocabulário. Ele começa a estudar um pouco de história, de filosofia, dos pensadores clássicos da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles, Marx, Hegel e Schopenhauer. E aí ele começa a estudar a história também. E isso influenciou muito o Racionais, essa parte do livro e do filme, quando o Brau e o Ed Rock começam a buscar palavras, frases mais profundas e coisas que não eram do cotidiano deles e do vocabulário da rua, o que levou depois ao Brau a fazer uma certa crítica, né? Como se estivesse elitizando o movimento hip hop e suas letras ali de rap, como ele diz, por exemplo, precisamos de um líder de crédito popular, como Malcolm X em outros tempos foi na América, que seja negro até os ossos, um dos nossos, e reconstrua o nosso orgulho que foi feito em destroços. Essa é uma rima do Ed Rock. Mas ele estava ali nessa vibe, né, de tentar se intelectualizar, por conta própria, né, como um autodidata. E aí, posteriormente, o Malcolm X sai da cadeia, né, e encontra-se com Elijah Muhammad e começa a ter destaque no país inteiro. Começa a ser chamado para fazer palestras, fazer debates na TV, palestras em universidades. E isso causa um certo ciúme, porque ele tem uma oratória, ele desenvolve uma oratória muito boa e toca na ferida que até hoje os Estados Unidos da América nunca resolveu. Olha o que aconteceu aí com George Floyd, e olha as manifestações de rua. Nós estamos em 2020 e isso vem se arrastando, né, sempre na história norte-americana. É um conflito, é uma chaga, é uma ferida que os Estados Unidos não resolveu, né? Como diz o Bob Marley, roubados da América, roubados da África e trazidos para a América, como serviçais, como subalternos. E quando eles se levantam buscando os seus direitos, eles são reprimidos de uma maneira geral pela sociedade. Me lembro agora também do grande pugilista Cassius Clay, que o Elijah Muhammad, o líder do islamismo, convenceu e converteu ao islamismo, a nação islâmica, né, que era o nome da organização deles, e deu o nome para ele Muhammad Ali. E quando ele tinha ali aproximadamente 18 anos, ele foi chamado
para servir e lutar na guerra do Vietnã. E ele falou, ó, eu não vou, essa guerra não é minha. Nunca nenhum vietnamita fez nada contra mim. Eu, ao contrário, sempre sofri na mão dos brancos norte-americanos. E agora eles inventam uma guerra e querem que eu lute por eles. Eu não vou lutar. E aí ele ficou preso, né? Perdeu o título de campeão dos pesos pesados. E sempre nesse momento o Elijah Muhammad vai ter esse papel muito importante na vida do Malcolm X e do Muhammad Ali particularmente. Então o Muhammad Ali sai, o Malcolm X sai e começa a fazer pregações e começa a falar sobre a nação islâmica e sobre o Elijah Muhammad. E num determinado momento ele entra numa rota de colisão com o Martin Luther King Jr., né, que tinha, engraçado, né, o protestante que na sua mesa de almoço, de jantar, tinha a foto de Mahatma Gandhi, que pregava a não violência, mas de forma austera. Tem até o histórico momento com a Rosa Parks, né, que era uma afrodescendente. Tinha leis nos Estados Unidos onde os melhores assentos ficavam com os brancos na frente e os negros ficavam atrás. Sendo que, mesmo no assento que era destinado aos afrodescendentes, se algum branco tivesse vontade de sentar, esse afrodescendente deveria se levantar. E num dia desses, a Rosa Parks estava sentada, era uma afrodescendente, e chegou um jovem branco e falou, se levanta que eu quero sentar. Ela falou, não vou me levantar, estou cansada, trabalhei o dia inteiro. E aí aquilo teve um alvoroço, e aí os afrodescendentes, por iniciativa do Martin Luther King Jr., com essa iniciativa da não violência, mas da proatividade, buscando seus direitos, boicotaram aquela linha de ônibus. E eles falaram, nós vamos trabalhar agora a pé, de bicicleta, de carona, mas nós não vamos pegar o ônibus. E aí essa empresa entrou na Suprema Corte dos Estados Unidos, e a Suprema Corte decidiu, vou fazer o quê? Vou obrigar eles a andarem de ônibus? E aí mudou, e quem chegava poderia sentar, e assim, os avanços são indo lado a lado. O ponto interessante é que num determinado momento os movimentos negros, tanto dos Estados Unidos, do Brasil e ao redor do mundo, entraram numa discussão. Quem seria mais importante? Qual a metodologia mais eficaz, mais eficiente? O pacifismo de Martin Luther King Jr. ou a agressividade de Malcolm X? Bom, primeiro que não tem que se falar de quem foi mais importante. Os dois foram fundamentais na luta contra o racismo nos Estados Unidos, cada um com seu método, cada um com a sua forma de agir. Mas a infância de ambos diz muito sobre a forma como eles levavam sua luta à frente. Martin Luther King Jr., filho de uma família protestante, né, batista, e uma família estruturada com pai e mãe, desde cedo recebeu muito amor, muito carinho, e ele sempre muito inteligente, muito sagaz na sua luta pontual e firme na não violência. E o Malcolm X com agressividade, parecendo um leão selvagem, né, em vários momentos da vida dele. Até que chega um momento onde ele percebe que ele é tesourado pela Irmandade Muçulmana. Não pelo Elijah Muhammad em si, mas pelas pessoas que estão por trás dele. E ele começa a ser boicotado. Tinha um jornal chamado Jornal da Nação Islâmica, e ele começa a não ser mais destaque, nada obstante estar peregrinando pelo país inteiro. E ele começa a perceber, isso é a mulher dele que chama atenção, você está sendo boicotado, as pessoas não falam mais de você nos jornais. E ele percebe aquilo e ela chama atenção para ele, ela fala, o que nós temos? Nós não temos nada, a casa não é nossa, nós não temos carro, nós temos filhos, 3 filhos, e não temos condição nenhuma. E ele ainda naquela ilusão, dizer, não, a Irmandade vai cuidar da gente, se alguma coisa precisar acontecer e tal. Até que há o momento do grande conflito, quando morre John Kennedy, né, assassinado, e ele fala de uma forma um pouco grosseira, dizendo que quando a raposa, quando a galinha foge do galinheiro, a raposa ataca, dizendo assim,
que o John Kennedy estava colhendo aquilo que ele plantou com a guerra do Vietnã e com outras guerras. O Elijah Muhammad não gostou, chamou a atenção do Malcolm X e falou: olha, Malcolm, não foi boa a sua colocação e eu vou te suspender durante alguns meses. Você não vai poder falar para a imprensa, não vai falar na sua mesquita, a mesquita número 8, né, de Nova York, e você não vai poder falar. Acatou. Honorável Elijah Muhammad, ele sempre se referia ao Elijah Muhammad. Caro honorável Elijah Muhammad, eu aceito incondicionalmente sua imposição. Entre uma das 5 propostas que o islâmico deve ter, né, orar 5 vezes por dia, dar comida aos pobres, auxílio aos pobres, visitar uma vez na vida, se possível e tiver condições, Meca, na Arábia Saudita, a cidade santa onde nasceu o profeta Maomé. Observar o Ramadã, o jejum e acreditar em Alá, em Deus, né? Inclusive tem até uma confusão. Alá é Deus em árabe, então é o Deus único que a gente acredita. E é o seu último profeta, Alá, o Muhammad é o seu último profeta, e observar ali o Alcorão. Pois bem, ele aproveitou essa oportunidade que ele sofreu uma punição pelo que ele havia dito e aproveitou para ir a Meca, que ele não conhecia. Quando ele chegou a Meca, ele foi recebido como chefe de Estado, muitas pessoas já tinham ouvido falar dele, passou pelo Egito, né, inclusive lá na grande mesquita lá de Muhammad Ali, é o nome da mesquita, ele se ajoelhou, tem uma foto famosa, inclusive tivemos a oportunidade de ir lá no Cairo e tiramos uma foto na mesma mesquita, do mesmo jeito que ele tirou. E aí ele vai. Quando ele vai, ele observa que não existe, e ele troca correspondência com a esposa, né? E ele percebe que lá não tem racismo, porque antes os islâmicos norte-americanos não tinham viajado para fora, não sabia como era o islamismo ao redor do mundo, o islamismo original, como queira, que é exercido nas cidades que viraram estados islâmicos, né? Então ele viu no Egito e ele viu principalmente na Arábia Saudita, em Meca, que não existia diferença de raça, de classe, que as pessoas se respeitavam. E ele mandou mensagens para a esposa dele, dizendo: olha, aqui eu vi as pessoas com a pele mais branca do que a nuvem mais clara, e vi pessoas da pele mais escura que a minha, sentando lado a lado, orando no mesmo tapete. Vi irmãos me emprestando tapete quando eu não tinha para orar, para elevar-nos ao nosso Alá, ao nosso Deus. E essa peregrinação mexeu muito com ele, né? E então, quando ele retorna aos Estados Unidos, ele rompe com a Irmandade Muçulmana. E aí ele fala: hoje em dia eu não falo mais em nome do Elijah Muhammad, porque até então todas as palestras e todos os discursos dele, ele falava: em nome do honorável Elijah Muhammad, eu vos apresento o islamismo. Agora ele fala: agora eu falo por mim mesmo. Então ele rompeu com a Irmandade Muçulmana e fala: olha, aí ficou famosa a frase dele, né? Hoje eu percebo que o verdadeiro inimigo não está na cor, mas no pensamento. Então a nossa associação, pelas características do racismo norte-americano, nós ainda seremos os protagonistas. Na minha instituição, sempre o protagonismo será exercido pelas pessoas de pele negra, afro-americanos. Mas todo aquele que se sentir comprometido com a causa pode vir junto comigo. Estaremos todos juntos num só ideal, buscando uma sociedade sem racismo, lutando frontalmente contra o racismo. Bom, aí depois ele tem a casa dele queimada, né? Famosa essa foto dele saindo e provavelmente a Irmandade Muçulmana mandou queimar a casa dele. Ele começa a entrar em conflito nas falas. Ele conhecia profundamente a Irmandade Muçulmana, né? E eles exerciam assassinatos de membros, correção, espancavam membros. Ele conhecia
a fundo a história da Irmandade Muçulmana. E num verdadeiro dia, como muito bem retratado no filme, no livro, ele vai fazer uma palestra e ele, sentindo que algo iria acontecer, ele pede para não revistarem as pessoas, que ele não poderia tratar idosos, crianças e revistar todo mundo. E deu lá, em 1965, o célebre dia triste na história da humanidade, onde ele vai ser assassinado por 3 pessoas, essencialmente. E depois, no desenlace do resultado das investigações policiais, vai haver muita falta de vontade, informações, desinformações, a ponto de hoje em dia tem alguns documentários, mas não é muito claro quem mandou matar o Malcolm X. Então é isso. Basicamente essa é uma história breve da história do Malcolm X. Recomendo esse livro da editora Record, Autobiografia de Malcolm X. Posteriormente também o Manning Marable lançou uma biografia do Malcolm, trazendo algumas coisas que o Malcolm tinha trazido, mas muito mais informações que Malcolm não teve acesso. E o filme do Spike Lee fica aí para todos nós também, Malcolm X, a biografia do Malcolm X. E o disco maravilhoso do Racionais, Escolha o Seu Caminho. Só para finalizar, uma curiosidade. De um lado, você tem algumas pessoas, os próprios componentes da banda, os 4, usando droga e mostrando que estão usando droga, com droga em cima da mesa, o Brau tá com a 12. E quando você vira o disco, eles estão lendo, ou seja, escolha o seu caminho. Qual é o caminho que você quer para você, né? Que é mais atual do que nunca. O que nós queremos com tantas injustiças? E aqui vai todo a nossa tristeza com o ocorrido com o menino Miguel lá em Recife. E o tema do racismo é mais atual do que nunca. Né? E como diz o Racionais, se você se considera um negro, para negro será. A causa não é só dos afrodescendentes, a causa é de todos nós. Enquanto houver uma pessoa oprimida, uma pessoa morta pela cor da sua pele, o Brasil ainda traz tristes dados, é o único país do mundo que ainda se faz casa com dependência para a empregada, ou seja, em 1888, quando a Lei Áurea foi aprovada, os negros foram habitar nos piores locais, principalmente onde existiam os locais onde eles trabalhavam, né, com a cana-de-açúcar, com o algodão, então essencialmente no Rio de Janeiro, em Salvador e em Recife. E foram para os piores locais, as periferias mais difíceis, mais subdesenvolvidas, sem saneamento básico. E seus descendentes habitam lá até hoje. Né? E nessa pandemia, uma pessoa ainda trabalha como doméstica na casa da patroa e vai cuidar, andar com seu cachorrinho, e a patroa não consegue cuidar durante alguns minutos do filho da empregada. Bom, esse é o vídeo que a gente tinha para fazer hoje, beleza? Então, forte abraço, tudo de bom e até a próxima!